Alô, alô, alô! Hello. Aqui estamos nós para outro estudo. Agora vamos falar hoje sobre em lugares celestiais em Cristo Jesus. Ho, 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 ho. Queres ler a escritura Eu vou ler, vou principal, começar né? em Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em lugares celestiais em Cristo. Quer dizer que fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Aonde? Em lugares celestiais. O que é isso? No mundo do Espírito. Mas diz aqui, esta escritura bem explícita, diz que é em lugares celestiais em Cristo Jesus. Quer dizer que isso só é possível por causa de estarmos unidos a Cristo. Yes. Isso não quer dizer um lugar específico no céu. Que é lugares celestiais. Mas um mundo onde o crente pode operar e viver no reino do Espírito. Onde ele é sempre vitorioso. Isso não é o mundo da quarta dimensão. Sim, porque o mundo da terceira dimensão é limitado a tempo, espaço e matéria, não é assim? É isso. Então, nos lugares celestiais ou no mundo do espírito, podemos operar, o crente pode operar neste mundo, mas no mundo do espírito, através do mundo do espírito, porque ele está unido a Cristo. Ele não tem que estar sujeito a este mundo ou às circunstâncias e às situações só deste, porque ele é sempre vitorioso em Cristo. É isso. Porque pode operar nessa esfera, nessa dimensão. E há uma escritura muito que eu gosto muito, que é em 2 de Coríntios, penso Capítulo 2, versículo 14. É 2 de Coríntios 2,14. É isso. Queres ler, lindo? Faz favor. Fala da nossa vitória em Cristo, por estarmos unidos nele. Portanto, assim, devemos sempre lembrar que somos vitoriosos e podemos operar nesta esfera do mundo do Espírito, enquanto nesta terra, mas porque estamos unidos a Cristo. Somente, A Escritura diz assim em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. União. Vida de união. E por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. A Bíblia é uma outra versão que fala da fragrância do conhecimento de Cristo. Que somos sempre vitoriosos através da nossa união com Ele e através dele espalhamos por todo lugar a fragrância do conhecimento que temos dele. E podemos reinar nessa esfera do mundo do Espírito, onde podemos ter vitória sobre este mundo e Satanás através da autoridade e domínio do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso mesmo. Outra escritura interessante é esta aqui em Efésios, que diz: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, isto são pessoas, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, aonde? Nos lugares celestiais. Encontramos aqui de novo a palavra nos lugares celestiais. Quer dizer que o crente em Cristo goza das bênçãos que são espirituais e celestiais durante a sua vida aqui na terra. Nessa terra. E todas as bênçãos que pertencem ao crente são de Deus, o Pai e do Filho, e nós a obtemos através de Deus, o Espírito Santo. Sim, porque o Espírito Santo também é Deus. Cristo é Deus. O Pai não é o Filho não é o Pai não é o Espírito Santo não é o Pai, nem é Cristo. São três pessoas distintas e os três são Deus numa só pessoa. É um mistério. Não vamos dividir cabelos sobre isso, hein? Não. Mas Cristo é o poder, o instrumento através do qual Deus nos abençoa. Porque em lugares celestiais, em Cristo Jesus. Aí fala da nossa posição, mas uma vida de união. União, é isso. Tanto que a gente vê na igreja pessoas viverem uma vida completamente separada de Cristo. E é tempo não, agora, de começarmos a prestar atenção
a essa nossa posição em Cristo. Sim, com certeza. My goodness, a igreja tem vivido de uma maneira tão terrível, separada de Cristo. E essa é uma das razões porque o Pai nos deu o mandato de trazermos Jesus de novo à igreja. Um dos ensinos que temos para certas pessoas, acho que é um pouco ofensivo, mas nós falamos bastante sobre isso e você pode perguntar por que falas, se ofendes. Porque é verdade. É isso. E é que Jesus está perdido na igreja. Ai. Não é? Yeah. Do mesmo jeito como ele, aos 12 anos, ficou perdido, lembra-se que os pais, depois de estar de viagem de 3 dias, onde Jesus, depois eles voltaram a procurar por ele estava perdido. Mas não encontraram entre os familiares, nem vai você encontrar Jesus entre a religião. Porque ele está em nós. E para isso é necessária uma obra do Espírito Santo. Você talvez pense, como é que isso será possível? Eu vou lhe dizer uma coisa, irmãos, vou-vos dizer uma coisa, que quando eu tive a revelação de Jesus Cristo, eu estava completamente só. Tinha acabado um tempo de ministério como missionária no Quênia e estava cansada de todos os programas e todas as coisas em que eu estava envolvida. E eu pensei, tem que haver mais. Não pode só ser isto. Tem que haver mais. Não só isso. Não pode só ser isto. E então, durante um período de 3 meses, separei-me de tudo e de todos. E Deus deu uma grande graça de conhecer esta mensagem gloriosa, ou conhecer Cristo como minha vida. Procurei por Jesus por todos os lados. E fui encontrá-lo onde eu menos esperava. Sabem aonde? Em mim. Né? É isso. Cristo em nós, a nossa única esperança da glória, isso. Que é um mistério que o apóstolo Paulo fala em Colossenses 1, 26 e 27. E como é que nós temos a nossa união em Cristo? Isso é através 1 Coríntios 6, 17, que a Escritura diz que aquele que se une ou ajunta-se ao Senhor é um só espírito com Ele. Estamos a rir porque dizemos essa Escritura muitas vezes. Eu disse, não vale a pena dizer, mas bom, já saiu. Então, portanto, em Cristo, por Ele, por meio dele, é exatamente o que isso significa. E fora de Cristo não há nada para o crente. No início da carta de Paulo aos Efésios, nós vemos algumas das bênçãos que nos são dadas, que são oferecidas ao crente, porque ele está unido a Cristo. E por causa dessa união, ele pode experimentar certas bênçãos. Vamos aqui falar de algumas. Aqui no versículo, no capítulo 1 de Efésios, versículo 4, diz assim: assim como nos escolheu, ouçam isto, nele, através de uma união com Cristo, no nosso espírito. Ele escolheu a raça humana. Não estamos a falar da doutrina de eleição, que Deus escolhe um e não escolhe outro, escolhe este e não escolhe aquele, escolheu este. Sim, ele é soberano, ele sabe quem é que vai ser e quem não vai. Não vai ser, ele sabe todas as coisas. Lembra que Jesus morreu para o mundo inteiro, não para certas pessoas. Mas o que eu quero dizer é que nossa escolha. Deus escolheu a raça humana numa união com Cristo. E assim diz, como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Para quê? Para que fôssemos santos, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Aos seus olhos, quando Ele olha para nós, isso perante Ele fez essa escolha, através dessa união, para que quando olhe para nós, nos veja através da pessoa do Filho dele. Isso, Deus nos escolheu em Cristo, ou através da nossa união com Ele, num passado eterno. Passado eterno. Porque antes de ter criado o mundo. Antes de ter criado este mundo, que a Escritura diz que fomos escolhidos nele antes da criação do mundo. Quer dizer que o mundo, então, foi criado para um propósito de nos
levar ao conhecimento de Cristo. É uma puxar-nos escola, para o mundo é uma essa união. escola para o treinamento dos filhos de Deus. E de acordo com essa escritura, o crente também está santificado. Sim, vamos ler lá outra vez. Assim como nos escolheu numa união com Cristo, ou seja, nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, ou seja, aos seus olhos. Isto são algumas daquelas bênçãos que mencionamos no início do nosso estudo, que fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais em lugares celestiais, isto é, no mundo do Espírito, que estamos unidos a Cristo. Agora estamos a falar dessas bênçãos, quer dizer que somos santos e irrepreensíveis. Porque Deus colocou parte da sua pessoa, que é Cristo, em nós, no crente, para saturar com a sua natureza divina, que é a nossa santificação. Nossa santificação. Há uma escritura que fala direitinho sobre isso, é a 1 Coríntios 1:30, que diz: Cristo foi feito a nossa santificação. É isso. Ele é essas coisas no crente. Deus fez Cristo ser essas coisas no crente. Mas somos dele, o qual foi feito por nós. Sabedoria de Deus. Santificação, justiça e redenção. Hey! Temos que acordar para as realidades em Cristo. A igreja tem estado como cega à procura de bênçãos. E depois, quando nós temos a maior riqueza, que é a pessoa de Cristo, e nela vivemos e movemos e temos a nossa existência. De acordo com essa escritura, Deus fez Cristo ser a nossa sabedoria, a justiça, santificação e a redenção do crente. Esse então capítulo 1:30. 1 Coríntios 1:30. 1:30. A palavra perante ele em amor, que encontramos em Efésios 1:4, indica que aos olhos de Deus o crente está santo e irrepreensível, sem mancha, como se nunca tivesse pecado. De acordo com o padrão divino, portanto, pode manter e desfrutar da nossa presença eterna. Você acredita nisso, que aos olhos de Deus, que é assim que ele vê? É assim que ele vê o nu amado. Coisa tão Esse é um lugar para o crente. Eu, por vezes, quando tenho oportunidade de falar, falo sempre sobre o lugar para o crente, que é em Cristo. Uma posição? A nossa posição é em Cristo. A nossa posição eterna é em Cristo. Já pensou que a igreja tem estado a trabalhar, a fazer um esforço incrível para ser aquilo que já é, através de Cristo? Através da união com irmãos, Cristo. Se nós não precisássemos, se nós pudéssemos conseguir ser aquilo que o Pai quer que, ou deseja que sejamos, então não precisamos de Cristo. Através do nosso próprio esforço, Cristo morreu em vão. Mas a Bíblia também fala sobre os inimigos da cruz. São aqueles que querem adicionar obras e ideias para fazer as escrituras operarem, funcionarem. É isso. Esses são os inimigos da cruz. Que não conseguem aceitar a obra de Cristo na cruz como um sacrifício eterno e que é final. É isso. E que Jesus disse: está consumado. O que é que você pensa como crente que pode fazer que é maior do que aquilo que Cristo já fez? O que é que você pensa que pode fazer, irmão? Se houvesse alguma coisa que pudéssemos fazer, Cristo morreu em vão. Absolutamente. Veja essa escritura. Sabe, estou aqui a falar e agora mesmo o Espírito Santo colocou na minha mente que o maior desejo do Pai é que os filhos venham ao entendimento de quem eles são através da pessoa de Cristo e da sua obra completa. Não podemos viver assim ignorantes como temos vivido, irmãos. A obra de Cristo foi uma obra tremenda, maravilhosa. Ele pagou um preço demasiado alto para nós vivermos uma vida de independência falsa. Não é? E você está falando isso e o Espírito Santo imediatamente trouxe a minha lembrança. Lembra que Jesus disse: naquele dia muitos virão no meu nome e dirão: Senhor, nós fizemos isso, nós fizemos aquilo, nós no teu nome fizemos isso. E ele disse: afastai de mim, porque eu não vos conheço.
O que Deus quer é que venhamos a conhecê-lo, ter um relacionamento íntimo e pessoal com Ele. Mais nada, mais nada, mais nada. É isso mesmo. Você talvez pense assim, eu não ouço esta mensagem sobre Cristo. Eu sei, irmãos, eu sei. Poucas igrejas falam sobre Cristo. A maioria usa o nome de Jesus, só que no fim venham receber Jesus. Ou se precisa de cura, ou tem qualquer necessidade, eles dizem, em nome de Jesus. Porque o resto é só como fazer isto, como ser um bom cristão, como obter fé, como obter isto, 3 passos para aqui, passos 7 para passos isso, para isto, 7 passos para aquilo. Eu sei porque eu também já fiz isso, irmão. Também já fiz isso, essas coisas. Mas nós não temos desculpa, porque temos a palavra de Deus e não temos desculpa nenhuma perante o Pai. Temos o Espírito Santo e temos a palavra de Deus. E o Espírito Santo está tão pronto para ensinar. Eu não aprendi isto de homem nenhum também. Claro que Deus usou artigos e coisas e revistas que acordaram. Escreveram. Mas como vos disse, eu consegui ver, e não sou a única, está muito, e o meu marido também, não somos os únicos a falar destas verdades preciosas profundas e libertadoras de Cristo. Lembrem-se que a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E Jesus disse ele mesmo em João 14,6: Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele não disse que era um dos caminhos, ele não disse que ia mostrar a verdade, ele também não disse que ia dar, ele é. Ele é a vida, a verdade. Então a verdade, a vida e o caminho são uma pessoa, e o nome é Jesus Cristo. Estamos sem desculpas. Sabe o que acontece? Existem demasiados programas no mundo religioso e as pessoas não têm fome. Deus sabe porquê? Porque estão acomodadas. Estão acomodadas com essas coisas. Mas é tempo de acordarmos para as realidades em Cristo. Eu creio que sim. E saber que as coisas de Deus são todas em Cristo, por Cristo e para Cristo. E vou lhe dizer, irmãos, quando você é pegado, é como um peixe no anzol, já não há escape. Porque você vai ser tão tomado por essas realidades, por essas de verdades Cristo, em tão Cristo, profundas, nele, por Ele, e aquilo que Ele fez. Você não vai querer outra coisa. Não vai querer outra coisa. Não ficar mais satisfeito com nenhuma outra coisa. Vamos prosseguir. Vou ler essa escritura que é em 2 Pedro 1,4. Nós estamos a falar, isso tem a ver com o quê? Já nem sei. Com a sua presença eterna, mami. Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Agora entendo. Quer dizer que o crente pode viver fora da esfera deste mundo, para o mundo da 4ª dimensão, onde ele é vitorioso em Cristo e onde as suas bênçãos estão. Isso é além daquilo que a gente vê, ouve ou sente. Não tem nada a ver com os nossos sentidos físicos. Eu diria que isso se chama fé. Confiar na fidelidade. Um dia destes vou vos dar uma boa definição sobre o que realmente penso que é fé. Diga agora. Não, agora não. A Igreja de Jesus Cristo é celestial em caráter, não pertence a este mundo, portanto deve viver na esfera do mundo do Espírito, ou seja, a 4ª dimensão. Celestiais. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar em lugares celestiais em Jesus Cristo. Efésios 2:6. Quer dizer, lembram-se que falamos há tempos, se vocês já viram alguns dos nossos estudos, vão ver que isso é vida de união. A nossa identificação é com Cristo. Ele morreu a nossa morte. Ele morreu, nós estávamos nele. Ele foi
sepultado, nós estávamos nele. E ele ressuscitou e nós fomos ressuscitados com ele e ele subiu em lugares celestiais. Isto quer dizer que é um lugar de autoridade. Uma autoridade. Posição. Yeah. Lugares celestiais é um lugar de autoridade. Quer dizer que nós estamos na mesma esfera da autoridade que Cristo, porque Ele nos deu todo o poder e autoridade. Agirmos ele neste disse que foi mundo. dado a ele deu a nós. Tão simples. Mas que o Espírito Santo possa nos ajudar a renovar a nossa mente, conhecer essas verdades tão gloriosas e da nossa posição em Cristo, para podermos operar no mundo do Espírito nesta terra agora. Jesus tem que voltar para a igreja. Ele tem que voltar para a igreja. Não podemos ficar presos ao Jesus histórico. Não podemos ficar presos ao Jesus histórico. Em 2 Coríntios 5,16, o nosso irmão Paulo diz que não conhecemos mais na carne. Não é isso que diz? É isso, posso ler. Mas a maioria dos crentes só conhecem o Jesus histórico, andar na água, multiplicar pão, curar os enfermos, coisas gloriosas. Mas isso não é o que você necessita quando você está num problema de saúde. Ou multiplicar pão não vai lhe dar a solução, não lhe vai trazer a solução. Tão glorioso que seja como foi as histórias. Apesar de todas essas histórias de Deus serem gloriosas, a esperança, a sua esperança é Cristo em si. Quer você ver? nunca Eu está vou ler sozinho. essa escritura. Quando você estiver num problema, num apuro qualquer, já sabe que não está sozinho. Vais ler? Diz assim: essa união nossa com Cristo é um mistério. E o apóstolo Paulo diz assim: um mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério. Qual é o mistério? Que é os gentios, entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. E depois o que ele diz? A ele, a quem, Jesus, anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentamos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Quer dizer, para que o homem, todo homem, seja apresentado perfeito, tem que ser através da sua união com Cristo. Com Cristo. Por isso ele diz neste versículo, isso é Colossenses capítulo 1, penso que é versículo 28. Ele diz: a ele nós pregamos, é ele que nós anunciamos para apresentar todo o homem perfeito. Quem é Jesus, o crente? O que é que ele fez para o crente para que ele possa ter aquilo que ele tem ou ser aquilo que ele é? Está a entender, irmão? Para isso nós precisamos prestar bastante atenção às cartas do nosso irmão Paulo. É isso. Porque a ele foi dado a conhecer algo que outros discípulos não conheciam. Sabe o que é que o apóstolo Pedro diz sobre as cartas de Paulo? Vais ler? Eu vou ler. Chega-te para aqui. Eu vou procurar a escritura primeiro. É na segunda carta de Pedro, no fim. E tem outra escritura também que eu queria que lesses. Vou ler essa escritura, estou à procura dela. Isto é sobre o que o apóstolo Pedro pensa sobre as coisas que o nosso irmão Paulo estava a dizer. Ouça o que é que ele diz. Estou à procura dela. Deixa-me procurar aqui. Desculpem lá, nós não contávamos dizer isto, mas às vezes o Espírito Santo traz estas verdades gloriosas, nós temos que trabalhar com ele. Aqui. Né? Assim temos que obedecer. O Espírito Santo é o grande mestre, não somos nós. Nós só somos confirmadores. E quando ele traz algo, nós temos que obedecer, entende? Nós não estamos aqui a fazer um filme para nos tornarmos popular. Estrelas. Ia ser um bocado difícil. E está aqui, ó, 2 Pedro, capítulo
3, versículo 15 e 16 diz assim: E tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as escrituras para a sua própria perdição. Ouviram isso? Ele diz que nas cartas fala algumas coisas que são difíceis de entender. Que as pessoas que indoutas são indoutas torcem e abomináveis torcem para a sua própria destruição. Yeah. Ouçam também mais esta escritura. Estamos a puxar um bocado, estamos a alongar, vamos já terminar este estudo. Mas vejam o que é que o apóstolo Paulo fala sobre este conhecimento que ele teve em Efésios capítulo 3. Eu vou ler o versículo 1 em diante. 3. Efésios 3, 1. Diz assim: Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Ele não diz que é um prisioneiro de Roma. Ele diz, eu sei porque que eu sou um prisioneiro. É por causa de Cristo. Então ele declara aqui que é um prisioneiro de Jesus Cristo. E se é... Com licença. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério. Lembra qual é o mistério? Cristo em vós, a esperança da glória. Conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Era isso que eu queria vos mostrar. Ele diz, quando lerdes aquilo que eu escrevo, vocês vão entender o meu conhecimento, o meu entendimento do mistério de Cristo, que esteve oculto, diz lá. Não diz? Esteve oculto em séculos e gerações, mas que agora, ele fala aqui, vou ler isso para vocês. Desculpem, estou aqui com uma tosse. Ele diz assim, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, mas agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito Santo. Amém. Então era um mistério, que é Cristo em nós, a esperança da glória. A nossa posição em Cristo coloca-nos numa posição que é da celestiais. Lugares celestiais em Cristo. E Deus quer que nós tenhamos entendimento deste mistério. Porque Paulo ora em Efésios capítulo 1, versículo 17, ele diz, eu oro porque o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo vos deu espírito de sabedoria e revelação no conhecimento de Deus, né? É isso, eu vou ler. É essa a nossa oração para E vamos terminar vocês. com essa oração. Vamos terminar com isso. Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Os olhos do entendimento abertos, irmãos. Nós temos um evangelho tão glorioso, dedicado à nova criação, à nova raça. Mas a maioria dos crentes passam a vida a irem procurar em sombras do Antigo Testamento quando Cristo é a realidade. Não entendo. E Paulo até diz, faz uma afirmação tão tremenda. Ele diz que na leitura do Antigo Testamento existe um véu. Isso é em Coríntios, não é? 2 Coríntios, capítulo 3. Queres ler? Não, eu não sei porque é que temos que voltar sempre para as sombras quando temos a realidade de Cristo em nós e Ele é tudo que necessitamos. As riquezas de Cristo, irmãos. Estás à procura de alguma escritura? Era só dessa do véu.
4. Não, 3. Capítulo 3? Já estou tentando ver. Mas deixa... Não vamos falar sobre isso, né, mami? Porque o tempo já está meia hora. E pra gente falar sobre o véu, uma longa história. Uma longa história. Yeah. Fica para a próxima. Fica para a próxima. Mas confiamos que Deus o Espírito abençoe. Santo... Yeah. Cristo é a realidade. E Ele é o cumprimento de tudo aquilo que Deus quis fazer nessa terra e que está fazendo agora na vida do ser nascido de novo. Sim, eu também não estou a dizer para não lermos o Antigo Testamento. O que eu estou a dizer é que temos a realidade da pessoa de Cristo. Quase a maioria das pessoas, dos filhos de Deus, só conhecem o Jesus histórico, não é? Yes. Uma tragédia. Pai, ajuda-nos a ver Cristo em nós e nas Escrituras. Este conhecimento é progressivo. E Deus quer fazer isso na sua vida, Ele quer, não é? O Espírito Santo está tão prontinho. Yeah. Paulo fala sobre quando um tempo específico. Nós oramos agora para que esse tempo seja o tempo vosso, a altura de conhecer Cristo, em vós a esperança da glória. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Tchau, tchau.